Bem-vindos ao Chosen Cast, esse é o melhor episódio da semana. Mais uma vez estamos aqui nessa mesa para compartilhar algo que irá edificar muito a sua vida. Eu sou o Wesley Nascimento, estou aqui mais uma vez na companhia do meu amigo, né? Olá pessoal, aqui é Marcelo, muito feliz de estar mais uma vez aqui nessa mesa, né? E que o assunto de hoje abençoe a sua vida e que você aí fique, né, conectado até o final para você poder aí aprender, assim como a gente aqui, mais um pouquinho acerca do reino de Deus. Sempre a gente busca trazer um assunto relevante e hoje não vai ser diferente. O assunto de hoje está muito bom, né, Wesley? Muito bom, a gente teve um spoilerzinho ali, né? A conversa de bastidores. Um assunto muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, siga o canal da nossa igreja no YouTube. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curte lá o vídeo, né? Ajude também a nossa igreja seguindo as redes sociais lá no Instagram, Igreja Batista Vila Underline, Vila Portugal Underline Vila Portugal. E Vila Piranema Underline. A galera da mídia ali já faz o sinal pra mim, tá errado. Mas se eu falei errado aqui, vai lá na descrição do vídeo vai ter tudo lá certinho. E agradecer também nossos patrocinadores, né, Marcelo? A galera aí que nos dá uma ajuda, né? Divino Donuts. Divino Donuts. Sempre com a gente, sempre, né? Com a gente, nos abençoando. Pamela Gaiani, cozinha artesanal. Excelência, trabalho de excelência da galera. Só coisa boa. Comércio, EPIs, ferramentas, maquinários também, né? Galera aí, referência na cidade. Samarins Engenharia. Pensou em engenharia, construção, Samarins, galera. E para fechar, JB Bolos e Doces. A galera também tá chegando Timaço junto. De patrocinadores. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Não podemos esquecer também do PAN, Programa de Adoção Missionária. Você que quer ajudar um dos missionários da nossa igreja, tanto no nosso país ou que estão aí espalhados pelo mundo, você tem a oportunidade através do QR Code de abençoar ou também lá através da descrição, né? Fica o link lá, é só você clicar e abençoar os nossos missionários. Se você deseja também conhecer uma de nossas células, você tem acesso no site da igreja e uma célula aí pertinho da sua casa, ou não é, Marcelo? Isso você aí. Que mora em Itaguaí. Aí você vai falar, Wesley, eu não moro em Itaguaí, eu moro longe, moro em outro país, em outro estado. O que eu faço, Marcelo? Temos uma solução, né? Temos a célula global. O cuidado é o mesmo. A célula global tem acontecido de uma forma surpreendente e tem alcançado, né, Wesley, pessoas do Brasil e até do exterior. Sim. Né? Então, muitas pessoas têm se unido ali na célula global que acontece de forma online. Então, para aquelas pessoas que não conseguem estar presencialmente numa célula, existe uma célula para essas pessoas que é a célula global. Exatamente, Marcelo. Entre Terra e Céu, uma mentoria pastoral, mentoria para pastores e líderes. Você que deseja, você que é líder, pastor, esposa de pastor, você que deseja, né, participar de uma mentoria, né, ter acesso a alguns materiais, é só acessar entreterraecéu.org e lá você vai ter uma extensa, né, uma vasta oportunidade de conhecimento, né, Marcelo? Material de excelência. Em outubro, né, tivemos uma mentoria pastoral agora, em outubro temos outra aí, então é a sua oportunidade. E, sem mais delongas, né, Marcelo? Depois de tantos avisos, né? Muitos avisos. Informações. Tá nosso convidado de hoje, né? Fala um pouquinho sobre o nosso convidado aí, Marcelo. Vou falar aqui, ó. O nosso convidado, galera, ele tem bacharel em teologia, especialização em revitalização e multiplicação de igrejas, especialização em teologia do Antigo Testamento e Novo Testamento aplicada, mestrado em teologia, doutorado em teologia, licenciatura em letras. Ele também é pastor auxiliar na primeira igreja batista de Campo Grande. É diretor da Escola de Teologia do Seminário Sul, Seminário Batista do Sul, casado com a Josilene Soares e pai do Guilherme Soares. Estamos aqui com o pastor Lucas Rangel. Galera, ó, é PIB de Campo Grande, né? Campo Grande, Rio de Janeiro, né? Porque às vezes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente teve convidado do Mato Grosso do Sul aqui. Verdade. A galera pode linkar, né? Verdade, bem lembrado. Pastor Lucas, fique à vontade. Legal. Marcelo, Wesley, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de participar do Chosen Cast. Que privilégio
que o Senhor me concede através de vocês, através dessa querida Igreja Batista da Vila, do pastor Lucas, meu xará, né? É um tempo muito bom que a gente está tendo juntos aqui, e eu quero agradecer por esse convite, por essa oportunidade, né? Marcelo leu aí algumas informações, mas eu queria dizer que, para mim, a maior honra, o maior privilégio que uma pessoa pode ter e que o Senhor Jesus me dá é de servi-lo, de servir a Ele, não é? E eu estou muito feliz de poder servir também através desse bate-papo nosso aqui hoje. Verdade. O nosso maior objetivo é esse, né? Nosso maior objetivo é que as pessoas realmente tenham um encontro com Deus, né? Sejam motivadas e impulsionadas, né, ao seu ministério, ao seu chamado através dessa conversa aqui. Que esse papo alcance, né? Sim. Muitas pessoas aí que vão estar assistindo, né, essa conversa de hoje. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos, pastor. A gente queria, pastor, começar entendendo como é que tudo começou, né? Como é que foi ali o seu processo ali de conversão, o seu encontro com Cristo. Queria que o senhor compartilhasse com a gente esse início da sua trajetória. Legal. É sempre muito bom, né, a gente poder voltar no tempo e relembrar de como o Senhor Jesus nos alcançou. Eu tenho o privilégio de ser criado num lar cristão, não é? O meu pai é pastor também, meu pai e minha mãe criaram a mim e os meus irmãos no caminho do Senhor desde cedo, não é? O nome Lucas não é à toa, eu e meus irmãos, todos nós temos nomes bíblicos, não é? Parece o Novo Testamento, assim, porque nós somos 4, eu sou mais velho de 4 irmãos, então eu tenho o privilégio de crescer nesse lar, temente ao Senhor, fiel à palavra de Deus. Mas o meu encontro pessoal com Jesus aconteceu quando eu tinha 8 anos, não é? Dentro da dinâmica da igreja, apesar de eu ser naturalmente uma criança religiosa que vivia a vida da igreja, eu tinha uma confiança em mim e aquela expectativa que eu creio que é natural de toda pessoa que não conhece a Jesus ainda, de que ele vai se salvar a partir das suas próprias obras, a partir daquilo que cada um faz, não é? É igual quando a gente conversa com uma pessoa na rua, e aí, você vai para o céu, você conhece a Deus, você tem certeza da salvação, e a pessoa logo, ela raciocina, não, peraí, eu sou uma pessoa legal, eu não cometo crime nenhum, eu não faço mal a ninguém. Eu ajudo as pessoas, né? Esse raciocínio raso, limitado, de autojustificação, ele também estava no meu coração, ainda que pequeno, não é? Até que num dia uma mensagem evangelística muito clara foi pregada na minha igreja e eu fui à frente, né, dentro daquele hábito do apelo, eu fui à frente e ali, depois daquele apelo, as crianças que foram à frente, havia algumas crianças, foram para uma salinha, né, ali do aconselhamento, depois do apelo, e uma irmã muito querida, ela é viva até hoje, tenho contato com ela até hoje, ela reapresentou numa linguagem bem infantil, bem clara, o plano da salvação, e o cerne da mensagem é: eu não posso salvar a mim mesmo. Não é? Nossa. Nenhum de nós pode se salvar. Nós não podemos nos salvar. É Jesus quem nos salva. E nós recebemos aquilo que Jesus fez quando nós cremos nele e nos arrependemos dos nossos pecados. E naquele momento, então, eu deixei de confiar em mim e passei a confiar em Jesus. E Deus, então, me deu a oportunidade de ser chamado filho dele, não é? Amém. Como a gente aprende no Evangelho, não é verdade? Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E naquele dia eu deixei de ser uma criança religiosa para ser verdadeiramente filho de Deus, não é? E dali em diante, a minha jornada com a igreja, com o Senhor, prosseguiu. E com muita coisa boa acontecendo, com as lutas da adolescência, não é? As dúvidas. E assim, eu sou um filho de Deus, um servo de Jesus, e tudo isso aconteceu quando eu entendi que eu não posso me salvar, mas eu devo crer e confiar exclusivamente naquilo que Deus já fez por mim. Amém, que bênção. Ainda criança, então, ainda criança. Né, recebeu aí viveu essa experiência linda com o Senhor, né? E então, a partir dali, começou essa grande trajetória, né? Sim. E o senhor passou, né?
falou aí as dificuldades e desafios da adolescência, a juventude, onde as dúvidas começam a aparecer na nossa cabeça, né? Pontos de interrogação. E aí é onde, às vezes, muitos jovens e adolescentes, né, acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor permaneceu firme, né? Prosseguiu. E aonde o Senhor entendeu ali o chamado pastoral? Sim. O meu chamado, ele aconteceu na minha adolescência, não é? Nossa. Mas... Ainda novo, bem jovem, na verdade. Eu tinha 17 anos quando eu tive a consciência da minha vocação pastoral. Mas esse processo, ele foi um processo muito difícil. Não foi, vamos lá no congresso e tal, vamos ouvir um despertamento missionário, um apelo, levanta a mão e vamos para o seminário logo em seguida. Não foi exatamente assim, ainda que tenha esses elementos também, né? Rapidamente, resumindo muito a história, quando eu tinha 15 anos, eu comecei, 14 para 15 anos, eu comecei a ter aquela questão, o que eu vou ser quando crescer, né? Acho que todo mundo tem isso na vida. É o que passa na cabeça de 90% dos adolescentes, não todos, quando né? Não quer ser jogador de futebol, quando o cara não tá na cabeça... Eu já sabia que eu não ia ser jogador de futebol, que sou perna de pau toda a vida, não dava para mim, né? Eu falei, o que eu vou ser quando eu crescer? E aquela dúvida começou a pairar no meu coração, muitas as possibilidades, muitos os sonhos, mas nada muito concreto. Até que, através de um primo meu, que era militar, eu conheci, então, a carreira das armas, né? Conheci como o Exército funcionava, como ele se organizava. Tive informações também sobre marinha, a aeronáutica eu já sabia que não ia dar para mim, porque eu sempre fui acompanhado aqui das minhas lentes, não é? Né? Então, não dava para mim, mas... A carreira do Exército me saltou aos olhos. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fiz cursinho. Eu estava na 2ª série do ensino médio, né, do que hoje é chamado ensino médio, naquela época a gente chamava de 2º grau. E estudava de manhã, fazia cursinho à tarde, e com o propósito de começar a tentar o concurso para oficial do Exército, né? E naquele ano, aquilo foi o ano de 98, eu prestei o concurso da escola preparatória de cadete do Exército, na minha primeira tentativa, e de uma forma que eu mesmo não esperava naquele momento, as portas se abriram e o meu sonho se realizou, não é? E eu fui convocado e comecei, em 99, a trajetória de 5 anos de formação para o oficialato do Exército. Em 99, fui aluno da escola preparatória. No ano 2000, eu fui cadete, né? Fui para a Academia Militar para ser cadete ali do Exército. E foi nesse ano de 2000, que Deus falou no meu coração. É importante destacar o seguinte, que apesar de ter a consciência da salvação, a certeza da salvação, uma consciência cristã, nessa fase, todas essas dúvidas da adolescência, toda essa coisa, né, de preocupação com relação ao meu futuro, fez eu desenvolver no meu coração, na verdade, vários ídolos. E o principal dele era o ídolo da estabilidade, não é? Como eu falei, meu pai é pastor. Ainda que ele tenha também sempre trabalhado em outras frentes durante todo o seu tempo de ministério até se aposentar lá no trabalho secular, a gente acompanha, né, a luta do ministério. Sim. Do nosso pai. E eu botei na minha cabeça, esse negócio de ser pastor é furada, né? Os filhos sentem, né? Esse negócio aí não é uma boa, não. O filho normalmente sente bastante, né? Porque o pai, ele dedica muito tempo, né, sendo pastor. E aí eu não queria ser pastor e queria ser algo que eu tivesse estabilidade. Sonhava com a estabilidade. Então, carreira militar, Casou, né? Então é aquilo, eu entrei na escola em 99 e falei, daqui a 35 anos eu saio coronel, né? Aquela ideia... Já desenhou a vida até lá nos 50 quase. Isso é uma grande tolice, na verdade, né? Mas os ídolos que às vezes a gente ergue no nosso coração, eles fazem a gente acreditar em mentiras como essa, né? A estabilidade é uma das grandes mentiras que o mundo conta pra gente. Tenha dinheiro que você vai ter estabilidade. Passe no concurso público que você vai ter estabilidade, né?
Tenha 2, 3, 4, 5 imóveis que você vai ter estabilidade. Crie uma empresa de sucesso, um unicórnio, né? Como o pessoal fala, que você vai ter estabilidade. Tem soluções, né, da vida. E nada disso é problemático em si. O problema é como eu processo isso dentro do meu coração. Verdade. Se eu elevo aquilo a um ídolo acima de Deus, aquilo deixa de ser uma bênção de Deus na minha vida e passa e se torna uma maldição. E no meio daquele ano de 2000, um outro primo meu, que também é militar, até hoje, né? Ele está no exército até hoje, ele era 1 ano na minha frente, lá na academia. Ele me chamou para ir para um evento de jovens, no recesso ali de meio de ano, né? Sim, sim. E a gente foi, esse evento foi lá em São Paulo, foi um congresso com muitos jovens, foi bem legal. E ali parece que todas as mensagens eram encomendadas para mim. Você já teve, sabe, essa sensação? E parece que a pessoa pesquisou a sua vida antes. E muda o pregador, mas parece que tá todo mundo coisa, tá falando a mesma coisa. Você. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo lá na academia, né? Voltei numa crise tremenda. E junto com aquela crise, eu fui buscar a resposta na palavra de Deus. E foi um período que eu li a Bíblia assim como eu jamais tinha feito antes. Fui buscar a Bíblia. Oração e Bíblia. E a crise, na verdade, só aumentava, né? Porque eu estava na academia, né? Com a vida feita, como muita gente dizia. Mas Deus estava bagunçando todos aqueles meus sonhos e, na verdade, Ele estava fazendo meus ídolos tombarem, né? Caírem. E glória a Deus por isso. Porque ao final daquele processo de crise, não é? Eu saí da academia, né? Larguei a carreira das armas, fui para o seminário. No tempo de seminário, eu fiz seminário em internato, morando, né? Lá em São Paulo. Foi um tempo em que Deus confirmou de diversas formas na minha vida essa vocação, em que a minha igreja confirmou essa vocação, que a minha família confirmou essa vocação. Amém. Teve muita coisa aí que não dá para a gente contar tudo por causa do tempo, mas a minha vocação aconteceu nesse momento. Eu tinha 17 anos, né? Eu entrei no exército com 16 anos, então já tinha completado o primeiro ano inteiro de formação. Eu estava na metade do segundo ano de formação, com 17 anos, quando eu tive essa experiência com Deus. E ao final daquele ano, no ano 2000, eu saí da academia e em 2001 comecei o seminário. Não é? Decisão, escolha difícil, importante. É uma escolha, né? Que você tem que ter certeza mesmo do... Sim, mas que eu não me arrependo nem um dia. Verdade. E a gente recebeu aqui um convidado, né? O William, que também está na carreira militar. E a gente conversava assim, a importância, né, desse cenário ali para o ensino dos meninos, o quanto que ensina sobre disciplina, né, sobre independência ali, né, quanto amadurece. Sim. E o senhor também experimentou, foi um treinamento ali. Sim, com certeza. Para o ministério que o senhor ia vir desenvolver. O treinamento começou ali. E veja, toda carreira é boa. É importante a gente destacar isso, sabe? O ponto é, por que você escolhe determinada carreira? E quando você vai a fundo nessa pergunta, normalmente a resposta é dinheiro, bens, status, estabilidade. E todas essas respostas revelam expectativas que não são santas no nosso coração, né? E aí que está o perigo. O cara ele pode e deve ser um médico cristão, ou um cristão médico, não é? Com a motivação certa, de que Deus seja glorificado no exercício da medicina dele. Né? O cara deve ser um cristão militar, para que Deus seja glorificado na vida dele ali dentro do quartel. E no meio desse caminho, Deus também pode mudar a jornada das pessoas, a trajetória das pessoas. Verdade. Isso aconteceu na minha vida, eu não me arrependi. O meu tempo de seminário foi um tempo maravilhoso, assim, que eu tenho grande saudade de fazer amigos preciosos, não é? E às vezes eu olho para trás e eu nem consigo perceber que já passou tanto tempo, né? Já são quase 25 anos desse negócio aí. Na verdade, vai completar agora, em julho, 25 anos desse congresso, né? Que mudou toda a trajetória da minha vida. Foi ali que Deus É importante destacar o que o senhor falou, né? Que quando a gente coloca algo acima de Deus...
né? Acaba se tornando realmente um ídolo. E aí, a gente falando de profissão, né? Você tem que ter aquele discernimento de que foi Deus que te deu aquilo ali. Se eu tenho uma estabilidade hoje, é porque Deus me deu aquilo ali. Então eu vou administrar, mas não deixando que aquilo ultrapasse quem me deu. Né? Então a gente tem que ter realmente... O senhor falou, toda profissão, ela é válida, ela tem que ser exercida, mas para glorificar o nome do Senhor, né? Se eu sou um médico, se eu sou um militar, né? Se eu sou um militar de qualquer área, né? Qualquer parte, qualquer força, na verdade, força auxiliar, um bombeiro, se o cara é um bombeiro, nós precisamos, né, de cristãos inseridos nessas áreas. Sim, é muito importante isso. Isso é muito importante, mas que realmente você não seja ali tomado, né, pelo... Olha, eu sou um cara que eu sou um bombeiro exemplar, eu sou não. Eu sou porque... Sou servo de Jesus. Servo do Senhor Jesus. As pessoas não possam te ver lá dentro como um cara que é um excelente militar, mas só um excelente militar, mas acima de tudo um servo do Senhor. Isso realmente é o importante, né? É isso. Acho que essa é a conclusão do que o senhor falou, é verdade. Né? Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. É claro que o coração do homem, já disse um antigo reformador, né? Que o nosso coração é a fábrica de ídolos. Então, a gente derruba um, aparece outro. A gente derruba um, aparece outro. Mas a cada momento que a gente vê um ídolo cair e a gente tem uma experiência nova com Deus, a gente é abençoado, não é? Aí a Bíblia, na verdade, é repleta dessas histórias, não é? De pessoas que tiveram essa experiência de contemplação do Senhor e por isso elas puderam seguir a sua vida adiante, né? De uma forma diferente, de uma forma que impacta a vida das outras pessoas e, acima de tudo, como você falou, de uma maneira que glorifica o nome de Deus, não é? Muito bom. Quanta experiência, né? Isso tudo começou com 17 anos, né? 17 anos. Meu Deus. Uma trajetória aí... Eu vou por esse caminho aqui, Deus. Não, roupa, não é isso aí não, meu filho. É aqui, ó. A sensibilidade de discernir, entender que Deus estava chamando, né? Isso também é fundamental, porque se ele ignorasse isso e seguisse ali com a sua vontade, com o que as pessoas talvez estivessem ali pressionando ele a fazer... Né? Talvez ele não caminhasse naquilo que Deus tinha chamado. Mas né? O que nos faz realmente perceber isso é a intimidade com o Senhor, né? Aquela constância, como o senhor falou, é Bíblia, peguei Bíblia e oração, como eu nunca tinha feito. Então, de repente, se dá ouvido a outras coisas, não fica teria aqui aí... uma grande dica, né, para os nossos adolescentes que estão vivendo... Né, os jovens que estão vivendo esse conflito na mente, né, assim como o senhor também lá se perguntava, o que eu vou fazer, como é que vai ser o meu futuro, como é que eu me imagino daqui a 10 anos, de começar a orar especificamente sobre isso. Deus, use pregações, use pessoas, use situações para poder abrir meus olhos e entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida, né? Isso é fundamental, porque quanto antes o adolescente descobre, tem certeza, convicção, né, do chamamento do Senhor... mais rápido ele consegue viver e desfrutar. E aceitar isso também é muito importante, né? Porque muitos jovens e adolescentes, eles perdem, né, essas bênçãos, às vezes por não seguir aquilo que o Senhor está ordenando, né? Que eles façam. Por dar ouvido justamente, às vezes, amigos, né? Não vai não, cara, tu vai largar uma estabilidade para ir para um seminário. Imagina a cabeça do... Caramba, eu vou largar aqui uma estabilidade, uma vida feita, né? Chegar um coronel... para seguir um seminário, nem sei o que vai ser daqui para frente, mas assim, a gente está vendo aqui que vale muita pena mesmo. Né? Com certeza. Verdade. Muito bom. Queria dar um salto um pouquinho aqui na história, né? A gente poderia ficar aqui tanto tempo, né? Perguntando só dessa fase aí do início, né? Do chamado pastoral. Mas eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, pastor, a sua atuação ali na PIB de Campo Grande do Rio de Janeiro, né, Wesley? A gente conversava aqui antes, o senhor falou sobre o ensino, que o senhor atua muito ali na educação cristã. Compartilha com a gente um pouquinho como é que tem sido ali a rotina ali. Só para a gente fazer esse salto assim com muita clareza, Deus ele vai confirmando algumas coisas que a gente... às vezes nem imagina. Ele vai mostrando uns caminhos que a gente não tem ideia.
eu era um adolescente muito para mim, assim, muito introspectivo, sabe? Quietão e tal, sim, não era uma pessoa expansiva. Eu creio que ainda não sou, não é? Mas hoje eu consigo me comunicar, ter esse papo aqui com vocês numa boa. Mas se fosse o Lucas com 17 anos, ele não conseguiria, né? Não teria condição. Mas durante o meu tempo de seminário, Deus ele foi despertando no meu coração uma veia que eu não imaginava, que era a veia do ensino. No meu trato com as pessoas, principalmente com adolescentes, né? Porque eu fui para o seminário novinho com 18 anos. Então, o seminarista com 18 anos vai fazer o quê? Vai cuidar de adolescente, né? O quase adolescente vai cuidar de adolescente, né? E ali, o meu trato com adolescentes, eu percebia, cara, que assim, eu explicava a Bíblia para eles, eles entendiam. E aí esse negócio de ensinar a Bíblia foi me encantando. E Deus foi despertando no meu coração essa veia educadora. Ainda no seminário, eu conciliei as disciplinas de ministério pastoral com as disciplinas de educação cristã, não é? Então, ali no eixo ministerial, a gente podia escolher entre pastoral, educação cristã e missões. E a maioria, né, evidentemente, da turma ia para o ministério pastoral, né? E tinha esse sonho, como eu também, de ser pastor e de exercer o ministério pastoral. Mas eu fui me encantando por esse negócio de educar, de planejar o ensino, de planejar a aula, de planejar currículo. E eu fui estudar educação cristã. Eu saí do seminário ainda muito novo, com 22 para 23 anos, era solteiro ainda. Então, consequentemente, a minha ordenação pastoral ela ficou um pouquinho para depois. E Deus me deu a primeira oportunidade de ministério, foi dar aula em seminário. Então, antes de eu ser pastor, eu era professor de seminário, né? Sim. Esse ano eu completei, né? 19 anos de educação teológica e em agosto vou completar 16 anos de ministério pastoral. Então, tenho aí essa diferença, né? De mais ou menos aí 3 anos e meio antes de eu ser ordenado pastor, eu já estava na sala de aula de seminário. E aí agora sim, pulando para Campo Grande. Então, legal que essa parte do ensino, isso, então, também despertou bem novo. Bem novo, já, bem novo. Você já teve esse discernimento e já, olha, ele aqui que... E tem uma importância, né? Isso tem uma importância. Antigamente, eu acho que nas nossas igrejas não era tão destacado, né? Ter ali um responsável pelo ensino também dentro das igrejas. Dentro do seminário tem por conta da parte, né, necessária. Mas dentro das igrejas, hoje a gente vê realmente um planejamento, alguém para administrar. Né? Aqui na igreja a gente tem a Ana, né, que faz esse trabalho. Então, assim, é muito importante dentro das igrejas a gente ter um planejamento dentro dos ensinos. Não é só ali, EBD, vou botar um professor lá e vai dar aula na EBD, na escola de líderes, está tudo feito. Não, tem que ter um planejamento realmente. Exatamente, né, exatamente. Tem que ter toda uma estrutura por trás. E quando eu falo estrutura, não é que você tem que ter prédios, equipamentos. Você tem que ter um planejamento, um processo de treinamento e você tem que ter a visão de onde você está pegando aquele cara ali e para onde você quer levar ele. Currículo nada mais nada menos é isso. Né? Você tem que ter uma base, você vai construir a base dele ali. Isso aí, aquilo que a gente estava conversando agora aqui antes, né? Por que na escola primeiro eu ensino o cara 1 mais 1 igual a 2 para depois chegar lá na integral, né? Para os engenheiros, para o pessoal que gosta de uma matemática mais complicada. Os cálculos. Não é? Como que eu faço para levar o cara do 1 mais 1 até a integral? Não é em um dia, não é em um ano. Por que na igreja a gente fica para sempre no 1 mais 1 igual a 2? Às vezes, né? Em alguns contextos isso acaba acontecendo. Ou um erro também que outros cometem fica 5 anos no 1 mais 1 igual a 2. Aí do nada quer dar um salto para coisa super complexa. É claro que as pessoas não vão acompanhar. Currículo nada mais nada menos eu vou tirar o cara do básico e vou levar ele para a profundidade, né? E isso foi encantando o meu coração. Eu passei por outros ministérios, comecei um ministério pastoral em Minas, ajudei a implantação de igreja e voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, depois desse período com a plantação, eu fui para Campo Grande, de uma forma absolutamente despretensiosa. Inicialmente era uma transição ministerial
mas acabou que a gente ficou na igreja, a igreja nos acolheu, nos recebeu de uma forma incrível, e eu tinha a seguinte visão: eu sempre fui pastor de igreja pequena. Que eu posso ajudar numa igreja desse tamanho? Na verdade, a igreja cresce, só aumenta coisa para fazer, né? Verdade. Né? Às vezes a gente acha que não precisa. A proporção do que já tem e as coisas novas que vão acontecendo. E aí, rapidamente, essa questão do ensino era uma demanda naquele momento da igreja. E a minha carta chegou num domingo. No outro domingo, eu fui eleito como diretor da educação cristã da igreja. Olha aí. Né? Mais uma vez, as coisas acontecendo rápido. Exatamente. E foi muito legal porque a gente está aí nessa jornada já há 9 anos, não é? Ano que vem completo 10 anos à frente da educação cristã de Campo Grande. E nesse período, o que a gente tem visto? E a gente poderia fazer uns 3 podcasts só sobre isso, mas resumindo, a gente tem visto um trabalho de uma revitalização daquilo que é uma veia da igreja local e principalmente das nossas igrejas batistas, que é uma igreja solidificada na palavra de Deus. A PIB de Campo Grande sempre teve um púlpito muito forte, mas no decorrer do tempo, os nossos modelos de educação cristã, eles ficaram no raso. Modelos que a gente compra aí nas editoras, que a gente busca aí fora. E aqui não é uma crítica às editoras. Aqui é simplesmente uma observação daquilo que aconteceu na nossa realidade. Se a pessoa ela pode ir no YouTube e ter palestras gratuitas dos melhores teólogos do Brasil e até do mundo, não é? Por que ela vai acordar cedo de manhã, no domingo, dia de folga dele, e ir para a igreja, chegar lá na igreja e ouvir uma coisa que não vai agregar, que não vai acrescentar, que não vai levar ele para um outro patamar de conhecimento bíblico-teológico, sabe? Então, essa foi a nossa reflexão, junto com o departamento, junto com o pastor Carlos Elias, meu pastor, junto com a igreja. Isso foi para a assembleia, isso foi para o conselho da igreja, teve toda uma elaboração. Nós construímos um projeto, esse projeto está em vigor desde 2018, nós chamamos ele carinhosamente de currículo Crescimento, né? Depois veio um outro projeto também para levar isso para a internet, que é a Unipalavra, e a gente começou a trabalhar. E a nossa escola dominical saiu de 270 pessoas ali, aproximadamente por domingo, para hoje mais de 600 por domingo. A gente teve assim um salto muito legal. E mais do que isso, né? Mais do que números, a gente não tem que medir nosso ministério por número de pessoas, né? Por quantidade, mera quantidade. A gente tem visto como as pessoas têm crescido com isso. E a educação cristã numa igreja local, numa igreja batista em especial, mas qualquer outra igreja local, ela é transversal, ela perpassa todos os ministérios. O Ministério de Esporte faz educação cristã. O Ministério Infantil faz educação cristã, evidentemente. Sim. O Ministério de Música faz educação cristã. O Ministério Diaconal faz educação cristã. Todos os ministérios, né? Hoje, muitas igrejas têm trabalhado com pequenos grupos, com células, né? Como é o caso aqui da Igreja da Vila. Ali também é feita educação cristã. A Bíblia é aberta, pessoas são ensinadas. A escola de líderes, né? A escola de líderes é a nossa velha EBD, né? Como a gente chamava, alguns ainda chamam, e não tem problema, o nome não é o ponto é a Bíblia está acessível às pessoas. E elas estão aprendendo mais acerca da Bíblia? Se estão, a gente está no caminho certo. Existem muitos fatores, pastor, sem querer te interromper, que podem contribuir, né? A gente aqui na igreja, a gente tem vivido um tempo assim, onde, por exemplo, a preparação do material, existe ali um conteúdo ali didático muito legal, uma apostila bem elaborada. A igreja recentemente investiu também aqui em aparelhagem para, por exemplo, o professor ter como utilizar um vídeo durante a aula. Isso tudo, eu acredito que agrega, né? Com certeza. Gera um interesse maior. Eu percebo um desafio da igreja, né, de muitos anos, de fazer as pessoas criarem esse interesse. O senhor falou aqui da dificuldade, né, de levar, e vocês fizeram uma estruturação ali e puderam, então, estão colhendo, né, os frutos aí de pessoas cada vez mais chegando para as aulas. A importância, né, a importância de ter ali realmente alguém preparado
capacitação, treinamento dos professores. Né? Não é meramente chegar ali, ó, vamos fazer dessa forma aqui, sem ter realmente um preparo, uma estratégia. Criar um trilho, né? Porque através da estratégia o senhor falou aí que os resultados eles vêm. E não só os resultados numéricos, porque os resultados numéricos de quantidade são importantes, porque mais pessoas estão chegando, né, e ansiando ali em conhecer mais da palavra, mas o mais importante, aqueles 200 e alguma coisa que estavam ali, eles mudaram a forma de pensar, mudaram ali, cresceram, né? Também. Cresceram espiritualmente, cresceram na palavra, e eles cresceram e fizeram ali com que outras pessoas, vamos lá que não tá mais daquela forma não, e agora a gente está com material lá legal, né? A gente está aprendendo. Então o senhor falou um pouquinho também, né, dos pequenos grupos, células, como o senhor falou, o nome não importa, né? O objetivo ali são os mesmos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também qual a importância, né, dos pequenos grupos, das células no crescimento da igreja hoje. Sim. Como eu sou educador, eu vou falar dessa dobradinha, educação e célula, né? Ou escola de líderes, ou escola dominical, escola bíblica, como for o nome, e os pequenos grupos. Eu creio que a gente cometeu uma falha, eu vou chamar isso com esse nome com muito respeito e com muito cuidado àqueles que vieram antes da gente, que foi no decorrer do tempo acreditar que a escola bíblica, né, a antiga escola bíblica dominical, supriria todas as demandas de comunhão, cuidado e pastoreio mútuo da igreja local. O que a gente acaba vendo, o que acontece em muitas igrejas, sobretudo igrejas antigas, com estrada, com décadas aí de existência. Ela tem aquela estrutura da escola dominical, que muitas vezes traz um ensino com pouca profundidade, ou seja, não cumpre o objetivo da escola, porque fica no raso, e ela tenta propor que a escola faça o trabalho de pastoreio mútuo. Quais são os problemas disso? Vários. Número 1, aí falando da perspectiva do educador, você não tem educação profunda, você nunca consegue aprofundar. Porque sempre você vai ter ali pessoa que sabe nada e a pessoa que já sabe muito. Pessoas que chegaram ontem na igreja e pessoas que estão há 40 anos. Você não tem essa sensibilidade em níveis diferentes de maturidade e conhecimento teológico, bíblico-teológico. Então, do ponto de vista da educação, isso é um tiro no pé. É como você colocar um menino da primeira série primária junto com o cara que está no doutorado, na mesma sala de aula. E falou, vou dar o mesmo conteúdo para vocês dois e está tudo bem. Das duas não, tem 3 alternativas que podem acontecer. Ou você vai falar ao doutor e o cara da primeira série vai viajar na maionese. Não vai entender nada. Ou você vai falar ao cara da primeira série e o doutor vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Ou você vai encontrar um outro caminho que não vai falar para nenhum dos dois. E aí isso, naturalmente, vai gerar um desestímulo, vai gerar um enfraquecimento na profundidade bíblica daquela igreja. Aí agora, voltando para os pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles são, como instrumento de cuidado de pastoreio, o local, dentro da nossa realidade, das nossas cidades hoje do século XXI, pelo menos aqui no contexto que a gente está, né? Ao meu ver, o modelo mais eficaz. Quando eu falo isso, eu não estou sacralizando uma estrutura, eu simplesmente estou dizendo, existe um princípio na Bíblia da gente se pastorear mutuamente. E hoje, os pequenos grupos ou as células atendem muito bem a essa proposta. Sim. E quando você tira isso da IBD, você libera aquela agenda da escola de líderes ou da IBD ou qualquer outro nome que seja, para que ali aconteça o que de fato tem que acontecer, que é ensinar a Bíblia com profundidade, respeitando esse progresso de conhecimento, que faz parte da experiência de qualquer ser humano. Então, a célula é um lugar de pastoreio, de comunhão, mas também de evangelização, e sim, isso é um ponto, para mim, que talvez seja o maior golaço da célula, né? Consegue alcançar... Pessoas que nunca entrariam nas nossas igrejas, exatamente. Elas vão na casa, elas vão ali na célula. Pessoas que você convidaria para ir a uma igreja, ela diria, não, mas quando você chama para ir à casa, vamos à minha casa, vamos a uma festa da célula.
Aí a pessoa tá lá. Esse cara, ele vai chegar na célula, ele vai conhecer o evangelho, o Senhor Jesus vai alcançar muitas pessoas através desse relacionamento, dessa intencionalidade, e essa pessoa convertida, ela vai ser integrada na igreja. Quando ela for integrada na igreja, a escola vai estar lá, para ela crescer no seu conhecimento. Consolidar e participar desse crescimento. Isso. Algumas pessoas já disseram para mim assim, esse negócio de movimento de pequeno grupo vai matar a EBD. Eu acho que é justamente o contrário. Potencializa, né? Potencializa. E a EBD também potencializa o pequeno grupo. Por quê? Porque você forma líder. Porque o cara que vai ser líder de célula, ele vai receber perguntas daquelas pessoas. Se ele não tiver conhecimento bíblico... A base. Ele tem que ter a base. Onde ele vai tirar essa base? Exatamente. Da escola. Então, veja que é um processo que se retroalimenta. A escola abençoa os pequenos grupos abençoam a escola, e assim vai indo, e a igreja toda cresce. A igreja é uma multiplicidade de dons, né? Deus chama alguns para ensinar. E Deus chama outros para liderar, para supervisionar. Sim. Deus chama outros para exortar. Veja que quando a gente coloca todos os dons à disposição do crescimento da igreja, o corpo todo cresce. Sim. Algo muito importante que o senhor falou é que a célula, ela pega ali, né, uma pessoa que chegou, um novo convertido, se converteu na célula, e envia para a escola de líderes ou até mesmo, né, para a EBD, e depois a EBD, a escola de líderes, reenvia já como um líder formado para uma célula novamente. Uhum. Então, assim, é realmente o que o senhor falou, né? É um ajudando o outro, é um conjunto. Então, a gente percebe que essa conexão, né? Essa dobradinha também, né? Ela funciona muito bem. Cada um fazendo a sua função na maneira correta, como o senhor falou, né? A escola fazendo realmente a função da escola de líderes ali, que é ensinar a palavra, né, com profundidade, ensinar ali também as células, ensinar a formar um líder, né? Formar um líder de verdade, né? Então, é muito importante essa dobradinha aí. Sim. Né? Quando bem executada... Ela vai abençoar muito a igreja. Acho que um dos grandes segredos ali é o desenvolvimento de liderança, né? Uhum. Então, o que a gente falou, a escola e a célula ali de forma prática, coloca o camarada ali para às vezes fazer uma simples dinâmica, uma breve reflexão, ele já está conseguindo ali... sem perceber, já está sendo treinado. A escola... E a escola, por outro lado... É a teoria, né? Onde você tem que aprender a teoria ali, né? A gente trazendo para a parte da educação. Isso. E a célula em si, um líder em treinamento dentro da célula, é a forma prática dele ali, né? Exatamente. São as aulas práticas. E as duas coisas têm que estar conjugadas. Isso. Porque se você tem prática sem teoria, você nunca vai ter profundidade. Exatamente. Se você tem teoria sem prática, você nunca vai ter efetividade. Você precisa juntar as duas coisas. Perfeito. A boa prática é uma prática refletida, que flui da teoria, que flui do conhecimento teórico, né? Daquilo que foi construído em termos de conhecimento. E quando a gente fala de Bíblia, gente, a gente está falando de 2000 anos de herança teológica riquíssima. Isso abençoa a igreja, isso é bom. E vamos lá, as pessoas estão sedentas pela palavra. Verdade. Se tem um negócio que não tem como dar errado, é você pregar a Bíblia. Você ensinar a Bíblia. Sempre vai dar certo. Né? Tá certo que você vai tomar umas pedradas também no caminho, mas isso aí faz parte. Né? Mas Deus nunca vai deixar de trazer o crescimento, porque Deus honra a sua palavra. Né? Mais do que honrar o nosso esforço, os nossos talentos, a nossa gestão, Deus honra a sua palavra. Amém. Né? Amém. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, né, a atuação do senhor lá no Seminário do Sul, né? Bem resumidamente, né? Porque eu sei que deve ter muita coisa, né? Deve ser uma agenda ali grande, o envolvimento do senhor grande, né? Mas se o senhor explicasse um pouquinho pra gente essa atuação do senhor hoje lá no seminário e também com a experiência do ensino EAD, né? Ali Legal. dentro do Seminário do Sul, né? Como isso está acontecendo, né? Como está sendo essa experiência, que é nova, né? Uma experiência nova. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Perfeito. Eu não tenho uma criação batista, né? Mas, mesmo assim, eu sempre ouvi falar do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. É uma referência. É uma referência. Sim, nacional, né? Exatamente. E talvez até internacional, quando a gente fala, principalmente dos países de fala portuguesa, né?
Então, nós temos ex-alunos espalhados em todos os continentes do mundo, fazendo obra missionária. Nós temos pessoas, grandes referências, né, da história batista e evangélica como um todo, no contexto de fala portuguesa, que são ex-alunos do Seminário do Sul. Então, sempre ouvi falar do Seminário do Sul. E como durante muito tempo eu conjuguei trabalho secular com o ministério, eu nunca tive uma oportunidade de me aprofundar no envolvimento com a denominação até quando eu saí do banco em 2021. Quando eu saí do banco, fui me dedicar a tempo integral, eu fui atrás para conhecer melhor os organismos da nossa denominação. E fica também essa recomendação para quem nos assiste aí, não é? Deus tem feito muitas coisas através dos batistas brasileiros há muitos anos, não é? Para nós é um privilégio ter essa herança teológica, eclesiológica. Ser batista é um privilégio, não é? E falo isso sem diminuir de forma alguma qualquer outra denominação. Mas a realidade é que Deus tem usado a nossa denominação para o avanço do evangelho no Brasil e no mundo de uma forma incrível. E para isso, ele precisa de líderes. E para ter líder, esse cara precisa ser treinado. E os seminários da Convenção Batista Brasileira, o Seminário do Sul, o Seminário do Norte e o Seminário Equatorial, eles foram fundados pelos missionários americanos com esse propósito, né? Formar a nova geração de líderes para o Brasil Batista. O Seminário do Sul tem 117 anos. Eu fui me aproximando dele no decorrer do tempo, até que no ano 2022, que foi meu primeiro ano depois que eu saí do banco, né, quando eu voltei a exercer o ministério de forma integral, eu fui tendo relacionamento com o seminário, através do pastor Samuel Mouta, conhecendo o pastor Fernando Brandão, indo a eventos, e assim foi indo, até que no meio de 2022 eu me tornei professor. Final do ano, me tornei coordenador do EAD, depois gestor administrativo, depois ocupei também a direção acadêmica e agora, mais recentemente, a direção da Escola de Teologia. Tem sido, então, 3 anos muito intensos de envolvimento com o Seminário do Sul, né? O que a gente tem visto Deus fazer ali? Primeiro, Deus tem dado muito crescimento. E esse crescimento tem uma única razão. Que a gente poderia aqui ficar falando, não, porque é o EAD... é porque é gestão, é porque é... Não. A única razão pela qual o Seminário do Sul está vivendo essa nova vida, esse despertamento, é por causa da centralidade, da autoridade da Escritura Sagrada naquela casa. Muito bom. A gente fala, mas a gente não pode esquecer que na história recente, aquilo que é a fala padrão de todos nós batistas foi esquecido naquela casa, que é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Dizer isso de boca para fora não forma um líder saudável para o futuro. A gente precisa viver isso, a gente precisa se submeter a isso, a gente precisa ensinar isso e a gente precisa construir toda a nossa teologia nisso. E é isso que o Seminário do Sul tem tentado fazer nesses últimos anos. É uma reconstrução longa, que já vão aí, talvez, 13 anos, 14, 13 anos aproximadamente, que ganhou velocidade de 2017 para cá e que eu espero que ganhe ainda mais velocidade no futuro, para que a gente possa realmente ter uma casa de profundidade na palavra de Deus, uma casa de maior profundidade do que já é, né? A nossa instituição hoje, ela conta com aproximadamente quase 2.300 alunos em todos os seus cursos. O nosso carro-chefe é o curso de Bacharel em Teologia EAD, com cerca de 1.500 alunos somente nele, né? Temos o curso Bacharel em Teologia Presencial, que é o nosso curso histórico, né? Aquele que nasceu junto com o seminário lá há 117 anos atrás. Mas hoje também a gente tem, além do curso de música, que também é um curso já bem antigo, temos a música na modalidade EAD, temos pedagogia, história, comunicação e marketing. Então, o Seminário do Sul está caminhando na direção de se tornar aí, em breve, um centro universitário, algo de um porte maior, para formar líderes também em outras áreas do conhecimento, além das áreas ministeriais. Falando especificamente da teologia, que é o meu campo ali, não é?
o Senhor nos deu a oportunidade de ver muitos milagres. Eu costumo dizer que trabalhar no Seminário do Sul é ver milagre todo dia, não é? Porque realmente é a atuação do Senhor que sustenta aquela casa. Quando nós chegamos ali em 2022, nós tínhamos uma série de questões que precisávamos melhorar para aprimorar os nossos processos pedagógicos, sobretudo no nosso curso à distância, nos nossos cursos à distância, né, que hoje são vários. E o Danilo, que está aqui me acompanhando hoje, foi uma pessoa-chave nesse processo. A gente trabalhou muito ali, junto com toda uma equipe, a equipe do EAD é guerreira demais, e foi aquele primeiro momento. Naquele processo, a gente fez implantação de sistema de aprendizagem, de sistema acadêmico, a gente buscou fornecedores. Nós passamos, nesse período que eu narrei para vocês, já por 6 visitas no Ministério da Educação. Isso é muito pesado, é sempre um momento muito tenso, não é? Em todas elas a gente teve bons resultados, graças a Deus, mesmo com todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente tem enfrentado ali em termos de limitação natural, né, de uma instituição que está num processo de crescimento. São muitos desafios, né? Vivendo os processos de crescimento. E eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para dizer para você que está ouvindo, né, que a gente está com inscrição aberta para o curso de Teologia Presencial, EAD. Então, procura lá seminariodosul.com.br ou seminariosbatistas.com.br, que você vai poder ter mais informação. Quem sabe você vai ser um dos nossos alunos. Se não for na teologia, talvez você não tenha um chamado, né, para o ministério pastoral, para o campo missionário ou para outra frente ministerial. Talvez seja para a música, talvez seu chamado seja o louvor, seja a adoração. Talvez seja outra área do conhecimento, a história, a pedagogia, a comunicação e marketing. Tudo isso está à sua disposição também lá na nossa casa. O convite está feito. E que são assim... não ia perder essa oportunidade, né? É verdade. Claro que não. E que também o senhor falou, né, da história, da pedagogia, né? Comunicação e marketing são também profissões, são ferramentas, né, que a igreja necessita. Né? A gente, como igreja, a gente necessita dessas profissões também, né? Desses profissionais. A gente tem aqui o Danilo, né? Comunicação. A gente tem aqui na igreja o David também, que são assim, ferramentas, né, muito preciosas nessa ajuda, né, na expansão do Exatamente. Reino. E quando a gente tem, né, uma faculdade, né, uma universidade que pode agregar isso, né, com a nossa doutrina, com o nosso conhecimento, né, é muito melhor a gente fazer parte de uma instituição que tenha essa bagagem toda para nos oferecer, porque com certeza numa faculdade secular você vai conseguir pegar ali e pescar só realmente a profissão. Ali no Seminário do Sul você vai conseguir pegar algo a mais, pode ter certeza, né? As experiências, né, entre os alunos, porque você faz um link ali, network, né, com outro cara de outra igreja, outro líder de comunicação, né, que você não teria numa faculdade secular. Então é algo que agrega realmente. É uma importância ali que a gente deve realmente dar o privilégio e dar realmente ali a importância de pensar, eu acho que é algo que vale mesmo a pena eu valorizar, na verdade, essa oportunidade aqui, né? De fazer parte de uma faculdade. Muito bom saber, né, Wesley, que o Seminário Batista do Sul está passando por essa estruturação e se preparando para esse crescimento. Avançando, né? Acompanhando, né, o avanço da tecnologia isso é muito importante. Com o módulo EAD. Sim. Isso que eu ia falar, é uma ferramenta. Afinal, aquele caminho para Tijuca ali não é fácil. Não é fácil. Principalmente para a gente que é daqui de cima, né? Como a gente costumava falar, né, daqui de cima. Hoje a gente tem, só para vocês terem ideia, alunos na África, na Europa, em vários lugares dos Estados Unidos. Muito bom. Em tudo quanto é canto do Brasil que você imaginar. Inclusive entre ribeirinhos, pessoas que estão assim, lugares remotos, estão estudando teologia. Conseguem ter acesso a todo o conteúdo que presencialmente também o pessoal tem. O currículo é unificado, isso é uma coisa legal. A gente reconstruiu o currículo de teologia dos seminários batistas, e isso está em processo de migração, né, que a gente vai substituindo um pelo outro gradativamente.
E o currículo novo, ele tem um enfoque essencialmente ministerial. Então, o nosso propósito não é formar teólogo do mundo à lua. Nosso propósito é formar teólogo para a igreja local. O cara que vai botar a mão na massa, o cara que vai trabalhar no ministério e que ele vai ser usado por Deus por onde Deus o levar, seja no ministério pastoral, em missões, na educação cristã ou em qualquer outra frente. E tem sido uma ferramenta mesmo. Não é só pra gente que mora pro lado de cá, né? Tem um primo que mora no Recreio, acho que cheguei a comentar com o Marcelo, ele é da Igreja Batista do Recreio, né? E ele faz o curso de teologia, né, na modalidade EAD. Então, assim, não é só pra gente aqui, até pra quem mora pra lá, né? Deslocamento o deslocamento, né? Até mesmo pela idade, que ele também tem 18 anos, né? E já recebeu esse chamado, né? O Arthur, e tá nessa caminhada aí com vocês lá. É então, aluno do Seminário O convite Sul. está feito, você que está acompanhando a gente aí, talvez em casa ou no seu trabalho, né? Ou tá com fone aí, talvez fazendo uma caminhada, né? O convite está aqui feito do pastor Lucas Jangel. Procura lá o site do seminário, o Instagram. Pastor, você vai... o Instagram do seminário aí pra galera seguir. Então, é o @Seminário do Sul. Você segue lá a gente nas redes sociais, tá? E repetindo o site, seminariodosul.com.br ou seminariosbatistas.com.br. Porque são dois sites, por quê? Porque hoje, isso é importante dizer também, porque tem gente que é fora do Rio que também está ouvindo aqui o Chosencast. Os seminários da Convenção Batista Brasileira, os 3 seminários, eles estão sob gestão unificada, não é? Já acontece há alguns anos. Então, o diretor-geral é o pastor Fernando Brandão dos 3 seminários. Então, há uma gestão unificada que visa eu não vou dizer padronizar, porque não tem como padronizar no Brasil, né? As regiões são diversas, a gente tem uma pluralidade de culturas muito grande. Mas a ideia é fazer com que as 3 casas da convenção andem juntas mesmo, caminhem juntas. Vou pedir pro pastor, depois o senhor me envia o site, claro. Tudo certinho, que eu vou pedir pro pessoal colocar na descrição do vídeo, Perfeito. Né? E aí fica bem mais fácil. A galera não precisa decorar. Não é isso, Marcelo? É isso. E você também que está nos assistindo aí, não deixa de seguir no canal da nossa igreja aí. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores pela ajuda, pelo empenho que tem prestado, né, Marcelo? E é isso aí, galera. Vamos continuar. A gente precisa aqui, desse apoio, né? O assunto tá bom. Pastor, eu queria trazer aqui um assunto que está dentro desse contexto, né? A gente tem falado aqui sobre, né, o chamado, sobre a igreja local e agora, por último, sobre o seminário, sobre o ensino, que também é uma plataforma de envio de pastores, de líderes pelo mundo afora, como foi dito aqui. Porque a gente queria trazer um tema para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a grande comissão. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho o que Deus tem falado com o senhor dentro desse assunto, dessa temática, que tem tudo a ver, né, Wesley, com um papo que a gente está tendo aqui. Exatamente. Então, a gente tem ali em Mateus 28, né, essa grande comissão. Como que o senhor define, né? E o que o senhor pode trazer para a gente aqui? Isso, para mim, é um tema central da minha vida. Né? Posso dizer isso sem sombra de dúvida. Eu, como alguém que gosta de estudar teologia, gosta de estudar o texto bíblico, o que eu digo para vocês eu gosto tanto desse texto de Mateus 28, 16 a 20, que ele foi o texto que eu estudei lá no final do grego do seminário, depois na pós-graduação em missões, depois no mestrado, e é um texto que até hoje ainda, no processo do doutorado, né, que eu estou, eu continuo revisitando. É um texto, para mim, central para a minha eclesiologia, para o meu senso de missão pessoal. E eu creio que deveria ser para todo crente também, para aqueles que nos ouvem, para todos nós, porque o Senhor Jesus, ele tinha como ponto focal do seu ministério o reino de Deus, né? O grande tema da pregação de Jesus era o reino de Deus. Quando a gente volta lá no capítulo 3, a gente vê João Batista anunciando: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E no capítulo 4, logo em seguida, a gente vê que o resumo da pregação de Jesus é exatamente a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Em Mateus é sempre essa expressão, reino dos céus. Jesus, como pregador do reino, ele estabeleceu as normas do reino, a constituição do reino, os princípios do reino,
mostrou o poder do reino, apresentou, através da sua própria ressurreição, a vitória do reino, não é? A vitória do rei também é a vitória do reino. Sim. Mas é na grande comissão, ali na conclusão do Evangelho de Mateus, que Jesus nos diz como esse reino vai ser visto em toda a terra, não é? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco aqui na pregação, né? Então, você que acompanha depois pode ver também o vídeo do sermão desse domingo, aqui na Igreja da Vila. Mas, voltando ao texto, e eu poderia falar muitas horas sobre isso, mas eu quero ficar só ali no miolinho dele ali, né? Ide, portanto, fazei discípulos. Eu vou deixar só essa reflexão aqui por causa do nosso tempo. O nosso chamado é um chamado multiplicador. E eu não cumpro esse chamado sentado no sofá esperando que as pessoas venham até mim. Ide, portanto, fazei discípulos. O ide está ali para ressaltar a intencionalidade. Todo mundo é meu campo missionário e é minha obrigação, meu dever e meu privilégio ir até as outras pessoas com o objetivo de que elas sejam também aquilo que eu sou. Sim. Discípulo de Jesus. Esse é o papel da igreja, né? Esse é o papel da igreja e é o papel do crente individual. Das duas coisas. Isso é legal você ter falado, por quê? Porque algumas pessoas dizem assim, a grande comissão é um mandamento individual. O Wesley, você tem que multiplicar discípulos. Marcelo, você tem que multiplicar discípulos. Lucas, você tem que multiplicar discípulos. Verdade, mas não só. Nós, como igreja de Jesus, temos o chamado de multiplicar discípulos. Então, a gente já, caminhando para o final da nossa conversa aqui, né? O que eu posso dizer tudo um relato da vocação, uma vida dedicada até aqui em treinar novos líderes, a educação cristã da igreja e todos os demais ministérios, pequenos grupos, adoração, ação social, qualquer outra coisa. Ele tem que encontrar a sua razão de ser na multiplicação de discípulos. E a multiplicação de discípulos que vai gerar a multiplicação de igrejas. E aí entra a questão missionária, não é? É assim que o reino de Deus vai ser visto nesse mundo. E esse é o nosso papel, sinalizar o reino, por onde o Senhor nos levar. Amém, que bênção, né? Esse texto, não tem como a gente não meditar, não refletir, não, de alguma forma, viver ele, porque na vida do cristão, Mateus 28, a grande comissão, ela precisa estar inserida de alguma forma. O verdadeiro cristão precisa entender e viver essa realidade, né? E ter esse texto como a base mesmo, né? Como o norte, né? O norte, o principal, aquilo ali que eu tenho que fazer. E não é algo assim difícil de se enxergar, mas às vezes a gente fica ligado em tantas outras coisas que a gente não consegue observar, né? Verdade. Eu queria que o senhor deixasse, né, o conselho para aqueles jovens, né, como o senhor, muito jovem, que receberam o chamado, né, de ingressar no seminário. E o senhor deixasse também os contatos do senhor, redes sociais, né, para a galera que tiver um pouco mais de interesse, também acompanhar o trabalho que o senhor faz no seminário, o trabalho que o senhor faz na igreja. Legal. Se você quiser acompanhar minhas redes sociais bem apagadinhas, eu não sou um cara muito de redes sociais, não, mas o meu perfil está lá, pr.lucasrangel, né? pr.lucasrangel. Realmente tem algumas coisas ali do nosso ministério, tanto na igreja quanto do Seminário do Sul também, né? Então você pode nos acompanhar, vai ser uma alegria. Se você quiser chamar lá na mensagem para a gente conversar sobre qualquer assunto, tirar uma dúvida, talvez perguntar sobre o seminário, sobre vocação, eu estou à disposição, @pr.lucasrangel. É importante dizer isso porque eu descobri recentemente que o meu nome é um pouco comum, tá? Mas o meu perfil é esse, pr.lucasrangel. Ok? Anota aí para não cair no perfil de outro. Tá? Meu nome todo é Lucas Rangel de Castro Soares, né? Mas o Rangel ficou da época do quartel, né? Então, o tempo todo a gente sempre usa esse sobrenome.
Com relação à palavra para o jovem, o que eu preciso dizer para você é o seguinte: gaste toda a sua vida, evidentemente, não é palavra para o jovem, para o velho, para todo mundo, mas gaste a sua juventude para Deus. O mundo vai dizer para a gente que a gente tem que priorizar a nossa conta bancária, os nossos diplomas, os nossos interesses, o nosso conforto, o nosso lazer. Mas não existe verdadeira alegria, verdadeira felicidade fora da vontade de Deus. Então, invista a sua juventude em prol do avanço da glória de Deus manifesta em toda a terra. Amém. Aqui Amém. E por onde o Senhor te levar. Amém? Amém. Amém. Que benção. Pastor, agora rapidinho, tem um quadro que a gente faz aqui, a gente não poderia deixar de fazer com o senhor. A gente chama de ping-pong. Então, nós vamos falar uma palavra e o senhor também vai nos responder rapidamente com outra palavra. Beleza? Pode começar aí, Marcelo. Vamos lá. Fé. Fé é a base para viver. Seminário. Uma paixão. Chamado. Dádiva de Deus. Pastorear. Vocação de vida. Missão. Multiplicar. Família. Difícil falar da minha família em uma palavra, hein? É onde eu encontro meu refúgio. Refúgio, tudo bem. Igreja. Família. Jesus. Meu Salvador, meu Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, a gente quer agradecer a sua obrigado, presença. Pastor. Que conversa boa, quanto aprendizado, né, Wesley? E obrigado por aceitar esse convite. Eu agradeço. Sentar, né, na mesa com a gente. Foi o primeiro de muitos convites. Primeiro de muitos, Tenho certeza, a gente tem muito assunto aí para conversar. Vai chegar uma mensagem aí depois. Para mim é um privilégio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Amém. A gente deixa aqui, então, se você quiser deixar um recado para alguém, mandar família, para a esposa, para a igreja. Vou mandar um beijo para a Josi, né? Porque o podcast vai sair na quarta-feira e a quinta-feira depois é dia dos namorados. Isso aí, né? verdade. Então vou deixar um beijo para minha esposa. Josi, te amo. Muito bem. Galera, muito obrigado você que nos acompanhou aí, né, que dedicou o seu tempo, como o Marcelo falou, em casa, no trabalho, faculdade, no intervalo da faculdade, pelo amor de Deus, no meio da aula não, hein? Deixa pra depois. Você que tá fazendo sua caminhada, muito obrigado mais uma vez, né, pela audiência aí, por compartilhar também dessa conversa com a gente. Então, nós deixamos aí o nosso agradecimento. Você que vem nos acompanhando, né, Marcelo, os outros episódios, não deixem de assistir também, tem outros episódios aí, né, que vale muito a pena assistir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal que você tem acesso lá a toda a programação da igreja e verdade, também os últimos episódios, né? É isso aí. E semana que vem tem mais, galera. E tem algo novo, né, Marcelo? Tem novidade. Tem uma surpresa aí. Vou deixar um spoiler aqui. O da próxima semana será externo, mas será um externo diferenciado. Se prepara aí, hein, galera. Pega esse spoiler. Se prepara aí, hein. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.